e senhores autarcas, representantes dos partidos políticos, senhoras e senhores convidados, trabalhadores que nos permitem a realização desta cerimónia a um feriado, demais presentes, montejenses. Montijo, 25 de abril de 2022. Parece-nos inevitável iniciar sempre assim um discurso de abril, desde há alguns anos para cá, referindo o ano em que vivemos e seguindo a suposta inevitabilidade dos dias, vendo a revolução que nos conferiu igualdade e direitos ter de ser defendida de ataques cada vez mais prejudiciais para a vida do povo português. Porém, comemorar Abril é comemorar o que a Revolução representa e expressa, enquanto revolução libertadora, com profundas transformações da sociedade portuguesa e um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. É comemorar o levantamento popular na sequência da luta antifascista, do golpe militar e da aliança do povo com o movimento das Forças Armadas, que criaram as condições para a liquidação da estrutura socioeconómica monopolista e latifundiária em que o fascismo se alicerçava. Comemorar Abril exige relembrar o que foi o fascismo, combater o seu branqueamento e destacar a luta antifascista pela liberdade e pela democracia. Exige reafirmar a importância das suas conquistas e, ao mesmo tempo, contrariar as tentativas de aligeirar a sua natureza, alcance e características ímpares, contrariando também a ofensiva às suas conquistas e valores que visam impor maiores e mais graves retrocessos às condições de vida dos trabalhadores e do povo. Abril é fruto de uma longa resistência antifascista e de uma abnegada dedicação e luta pela democracia e liberdade de comunistas e de outros democratas. De uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude e do povo. É preciso que se relembre o que foi o fascismo, combatendo o seu branqueamento, escondido em discursos que se dizem modernos, mas nada mais são do que formas novas, maquiadas, de atacar a liberdade e os direitos do povo e de promover o ódio por aqueles que reclamam condições de vida que estão ao real alcance de existirem nas nossas vidas. Formas velhas de pensar, em formas novas de ataque, revestidas de acusações, de indignações, de termos repetidos e muitas vezes gritados, mas que em sede própria, quando chamados a decidir entre a evolução e o saudosismo dos tempos negros do fascismo, curiosamente decidem-se sempre pelos seus próprios interesses, choramingando o pensar único, esquecendo-se que para honrarmos o nosso país e o nosso povo, temos de honrar um dos mais belos textos constitucionais algum dia escritos no mundo, a Constituição da nossa República, a República Portuguesa. Texto redigido após a Revolução e onde se inscrevem as suas conquistas, que são as nossas conquistas e que nos permitem estarmos aqui, hoje, homens e mulheres, com direito à palavra e a expressarem livremente as suas visões sobre a vida, a intervirem na política e a participarem de forma livre numa sessão como esta. Montijo é uma terra de trabalho e de liberdade, que recebeu e recebe gente de tantos lugares que aqui constroem a sua vida. Uma terra onde viveu, por exemplo, José Carlos, que com outros antifascistas participou na fuga da prisão de alta segurança de Peniche, acontecida a 3 de janeiro de 1960. Durante o regime fascista, onde nasceram e vivem muitos ex-combatentes, também hoje aqui presentes, vejo alguns, enviados na sua juventude para os horrores da guerra colonial, onde vive ainda Fernando Paes, pertencente à Assembleia Constituinte designada para a redação da nossa Constituição da República Portuguesa no ano de 1976, onde nasceram e vivem tantos homens e mulheres que construíram a Revolução e que fizeram com que ela acontecesse e que os seus valores ainda se mantenham. Montijo, terra de história e de resistência de muitos, história é essa que não se pode apagar e que deve ser dada a conhecer àqueles que ainda não a conhecem numa perspectiva de educação para a paz e para a liberdade. Mas a educação para a paz e para a liberdade não se faz de meras palavras, mas sim de atos concretos também.
Faz das comemorações da Revolução de Abril. A revolução que tem o povo o seu legítimo dono e tem as ruas a sua natureza. Assim daqui, deste salão, numa hora de sessão solene que pensamos e sugerimos que possa ser revista no futuro, hora em que decorre o desfile da liberdade, acendem o saúde aos milhares de portugueses que honram esta data que tanto nos diz. Lá necessitamos de estar todos os democratas nestes tempos de urgente luta de defesa da democracia, sem prejuízo desta sessão solene se realizar no dia de hoje, em sintonia e articulação com as demais atividades às quais podemos assistir e nas quais participamos com alegria durante a manhã, aliás, com muito poucos daqueles que aqui estão hoje nesta sala. Faz da recusa dos discursos de ódio, da mentira, da raiva pela diferente opinião. Faz sem permitir a criação de pequenas caixas imaginárias onde se colocam os assuntos e que dentro delas tudo se pode discutir. Mas se ousarmos aprofundar os pensamentos e o debate sobre esses mesmos assuntos, isso reflete-se na intransigência e na mentira, para justificar a fraca aceitação do discurso e do pensamento livre. Faz de propostas seguidas de ações reais, execuíveis e de verdadeiro respeito pelo povo e pelo país. É preciso não deixar de esquecer, mas é preciso lembrar que o fascismo significou a negação das liberdades políticas e individuais, as perseguições, as prisões, as torturas, os assassinatos de opositores políticos. Significou o analfabetismo, a falta de cuidados de saúde, o colonialismo, o racismo, a guerra, a discriminação legal das mulheres, a corrupção como política de Estado. Significou décadas de miséria e de pobreza generalizada e de atraso económico. Quando hoje ouvimos repetir por aí, a propósito do 25 de Abril, que o que faltaria agora seria fazer o que ainda não foi feito, percebe-se onde querem chegar. Não é o sentido mais avançado, justo e progressista que aspiram ver retomado. Não é um país liberto do poder de dominação, de grupos económicos. O que aspiram é levar mais longe a concretização dos seus próprios projetos de subversão do regime democrático, de ver a Constituição da República adequada aos seus objetivos de empobrecimento democrático, aos seus dogmas liberais e de livre pilhagem capitalista. O que importa sublinhar, isso sim, é que apesar de décadas dessa ofensiva, a realidade de Portugal continua hoje a ter a marca da Revolução de Abril e de muitas das suas conquistas. Os valores que a Revolução projetou de liberdade, democracia, justiça social, paz e soberania, as conquistas alcançadas pelos trabalhadores e pelo povo, nas liberdades políticas e nos direitos económicos e sociais, refletiram e deram tradução às reivindicações que durante quase meio século foram afirmadas na ação e luta antifascista. Essas conquistas e valores continuam hoje a afirmar-se como referência para a resposta a problemas atuais e, simultaneamente, como um projeto de futuro. As lutas dos trabalhadores e do povo por melhores salários, por melhores pensões, pelo direito à saúde, à educação, à habitação, aos transportes, pela igualdade e não discriminação. As lutas que travam os jovens pelo seu futuro. São lutas contra a política de direita, mas são também lutas por Abril e contra a destruição de todas as suas conquistas e belas transformações. Essas nunca vão ser as lutas dos inimigos de Abril, mas são as lutas do povo que é dono de Abril. É por isso que Abril deve ser celebrado a olhar para o futuro, projetando as conquistas e os valores que plasmou, convocando as energias, a alegria de viver e de lutar pela construção de um Portugal desenvolvido, de progresso, de paz e soberano. Viva o Montijo, viva o 25 de Abril de 1974, viva a liberdade!